Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Hoje nós vamos entrar em 1 Samuel, capítulo 23, e o tema da nossa meditação hoje é Conte as suas bênçãos. Salmo 54, versículo 6 diz assim: Eu te oferecerei um sacrifício voluntário e louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Você alguma vez reparou como as cores da fidelidade divina parecem mais brilhantes quando o pano de fundo de nossa vida está cinzento? Esse capítulo ele mostra para nós a fidelidade do Senhor, brilhando intensamente diante do pano do fundo sombrio da vida de Davi, que continuava a fugir do enlouquecido rei Saul. Todavia, ele fez mais do que se esconder. Aproveitou todas as oportunidades possíveis para defender o seu povo, mesmo quando era traído. No capítulo 23, Davi se deparou com um dilema. Os filisteus estavam atacando a cidade israelita de Keila. O que Davi deveria fazer? Defender o povo israelita, arriscando a sua própria vida e a dos seus homens? Nessa complicada situação, Davi fez algo bem característico de um homem segundo o coração de Deus. Ele recorreu ao Senhor. 1 Samuel 23, 2 diz assim: O Senhor lhe respondeu: Vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Entretanto, os homens de Davi receberam a notícia sem nenhum entusiasmo. Eles disseram: Aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi respondeu a eles de uma forma muito interessante. Ele voltou a consultar o Altíssimo e mais uma vez o Senhor lhe disse que atacasse os filisteus e livrasse Keila. Então Davi e seus homens combateram os filisteus e salvaram o povo daquela cidade. 1 Samuel capítulo 23, de 4 a 6. Você já conseguiu ou já seguiu uma direção que acreditava ser de Deus, contudo mais tarde percebeu que estava redondamente enganado? O exemplo de Davi nos lembra de que duvidar do Todo-Poderoso e do que entendemos dele são duas coisas diferentes. Interessante é que, em vez de repreender seus homens por questionarem a palavra que ele havia recebido de Deus, Davi voltou à presença de Deus e confirmou a sua direção. O Altíssimo não repreendeu Davi nem os seus guerreiros, pois sabia que Davi tinha uma grande responsabilidade por aquela gente. Se ele entendesse erroneamente a direção divina, seriam muitas vidas perdidas. Davi não perguntou a Deus pela segunda vez por que duvidara dele, mas porque precisava ter certeza. Da mesma maneira, você e eu devemos consultar o Senhor para confirmar a sua direção. Não porque duvidamos de sua palavra, mas porque questionamos o nosso entendimento que temos em relação a ela. Duvidar do Pai quando se tem um discernimento claro é desobediência. Mas ratificar o nosso entendimento e interpretação da vontade de Deus é prudência. Quando Saul ouviu que Davi salvara os habitantes de Keila,
pensou que sua presa estava cercada naquela cidade murada. Quando Davi ele soube que Saul reunia suas tropas, consultou novamente o Todo-Poderoso, fazendo 2 perguntas. Ele queria saber se Saul iria onde ele estava e se o povo de Keila o defenderia. Davi então recebe 2 respostas de Deus. Saul iria para lá e os cidadãos de Keila o entregariam. Então, Davi voltou a fugir, dessa vez para o deserto de Zif. Enquanto ele estava lá, ocorreram 2 acontecimentos significativos. Saul foi até lá e Jonatas apareceu para apoiá-lo. Nós vemos isso em 1 Samuel 23, 16, 18. E Jonatas, o filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os 2 fizeram um acordo perante o Senhor, então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Deus mandou a Davi uma pessoa para encorajá-lo e confirmar o seu chamado. Jonatas, que havia sido traído pelo próprio povo que ele salvou. Quando nós somos traídos, corremos o risco de ficar paranoicos e até mesmo sarcásticos. Podemos facilmente acreditar que ninguém merece a nossa confiança. Mas o Senhor relembrou Davi de que não retrocedesse em sua confiança. Na verdade, Deus estava dizendo: você pode confiar em mim para cumprir o que eu lhe prometi, e pode crer que Jonatas não irá virar-lhe as costas. Estamos tendo a oportunidade abençoada de estudar diversos salmos que coincidem com a experiência de Davi. Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, e esta palavra traz em várias ocasiões salmos. Deus inspirou Davi e escreveu o Salmo 54, depois que os cifeus revelaram a Saul o seu paradeiro. Davi então começou esse salmo da seguinte maneira: salva-me, ó Deus, pelo teu nome. Antes que ele tivesse dado o último suspiro, chamou o Senhor por uma infinidade de nomes. Davi, ele parecia ter tantos nomes para Deus quanto o número de suas necessidades. Mas por quê? Porque o Todo-Poderoso era tudo para ele. Gosto muito quando Davi se refere a Deus com as palavras meu e minha. No Salmo 62, 6 e 7, ele disse: somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Ele é a minha rocha firme, Ele é meu refúgio. Você não se alegra pelo fato de Deus ser a mesma coisa para nós? Não é de se espantar que, apesar de nossas fraquezas, assim como Davi, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus porque ele creu em Deus, porque ele buscava a Deus. O salmo termina com a promessa de Davi de fazer uma oferta voluntária ao Senhor, de acordo com Deuteronômio 16:10. Oferta seria proporcional à bênção que ele recebeu. Sempre nós cantamos aquele hino: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, pois hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Contar nossas bênçãos como quando somos traídos, acusados injustamente e perseguidos por pessoas cruéis, é um tipo de adoração diferente de contar nossas bênçãos na segurança do culto de uma igreja. Davi, ele respondia a uma condição vulnerável, dando ofertas voluntárias a Deus, na proporção em que era abençoado, provido,
salvo. E ele deixou para nós esse magnífico exemplo. E você? Conte as bênçãos e lembre-se que o Senhor, Ele receberá a sua gratidão do seu coração voluntário em lembrar-se, nos dias bons ou nos dias maus, quem é o Senhor que te guarda e te livra do mal. Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.